Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho que você vai falar comigo. Vamos dar continuidade com vocês nessa matéria de responsabilidade civil. Vamos fazer algumas questões e entrar em mais uma teoria chamada de teoria do risco integral. Lembrando que nós já falamos da teoria do risco administrativo sobre a responsabilidade objetiva, lembra? E quando o agente faz merda, esse agente aqui fizer merda gerando prejuízo para um terceiro, esse terceiro olha para o Estado. O Estado paga o objeto lesionado, portanto, paga a nação objetiva. Lembra disso? Show. E o Estado, depois nessa ação objetiva, faz o quê? Já pagou ali, legal. O Estado fica fazendo o quê? Ele cobra. Cobra de quem fez a merda. Se é de quem fez a merda, ele cobra do sujeito. Se ele cobra do sujeito, responsabilidade subjetiva. Ou seja, essa responsabilidade civil do Estado, você lembra que se o agente, só aquele desenhozinho que a gente já trabalhou, gera um prejuízo para um terceiro, esse terceiro cobra do Estado. O Estado, depois, cobra do agente. Só cobra do agente nos casos de dolo ou nos casos de culpa. Lembra disso? Show de bola. Ou dolo ou culpa. Automaticamente cobra do agente. O agente é o sujeito que fez a merda. Se é o sujeito, a ação é chamada de subjetiva. E o Estado paga o objeto lesionado, portanto, paga a ação objetiva. Perfeito? Pacífico no seu coração. Legal demais. Recapitulei isso aqui contigo, mas para que isso tudo ocorra, eu tenho que provar um negócio chamado de nexo causal. E o nexo é o elo entre o fato e o resultado. Se eu tenho ligação entre o fato e o resultado, automaticamente eu tenho nexo. Lembra disso? Mas eu tenho situações que o Estado não paga conta, que é nos casos de excludente, isso, de responsabilidade. Lembra da culpa exclusiva da vítima? O caso fortuito. E o que, cara? A força maior. Lembra que a culpa exclusiva é diferente da culpa concorrente. Culpa concorrente é quando eu tenho dois animais, lembra? Culpa exclusiva é quando eu tenho um animal só. Show de bola. Pacífico no vosso coração. Encaixei. Esta questão disse assim pra gente, ó, na prova do TRT, da 15ª região de São Paulo, área de Campinas, área administrativa. Disse assim pra gente, ó, a responsabilidade do Estado pode se dar em razão da celebração de contratos que se refere ao contratado, ou extracontratalmente. Letra A. Pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não sendo necessária demonstração de culpa ou do dolo, mesmo assim, mas sim do nexo de causalidade entre a conduta dos servidores e os danos sofridos. Ou seja, automaticamente, essa responsabilidade em razão de danos que seus agentes causem a terceiros, não sendo necessária demonstração de culpa ou dolo, sim, cara, a responsabilidade do Estado, realmente não precisa provar dolo ou culpa. Mas deixa um pontinho, vamos para a letra B. Pelos danos comissivos que os agentes prestadores de serviços públicos causarem a terceiros, desde que demonstrado dolo na conduta vedada pela Constituição Federal? Não tem que demonstrar dolo, ele responde, ou seja, independentemente de dolo ou culpa. Joguei a B fora. Fui para C. Pelas ações ilícitas cometidas pelos agentes públicos, não sendo necessária a demonstração do nexo de causalidade. Por filho, sem isso aqui nem existe. Diz para mim, canário, tem que ter, filho. Tem que ter o nexo de causalidade, ou seja, não sendo necessário, joguei a letra C fora. Para que isso tudo ocorra, eu tenho que provar o famoso nexo causal. Letra D, pela modalidade subjetiva, que somente autoriza a responsabilidade subjetiva se vier a ser comprovado dolo ou culpa do agente público. Canário, qual foi a pergunta? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Diz aqui pra gente, ó. A responsabilidade do Estado pode se dar em razão da celebração de contratos, no que se refere a contratado. E extracontratualmente, pode ser também extracontratual? Sim, pode ir além do que está no contrato. Ou seja, pela modalidade subjetiva, não ela é objetiva. Pelos danos causados ao patrimônio das vítimas, no caso de danos dessa natureza, que prescindem de comprovação de culpa e nexo causal. Realmente, comprovação de culpa não precisa, porque prescindir significa dispensar, perfeito? Ou seja, mas errado por quê? Porque precisa do nexo. Ou seja, dizer que dispensa o nexo estaria equivocado. Portanto, só sobrou pra gente o quê, canário? Só sobrou pra gente letra A. Ou seja, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não sendo necessária demonstração de culpa ou dolo, mas sim do nexo de causalidade entre a conduta dos servidores e os danos. Para que isso tudo ocorra, eu tenho que provar o famoso nexo causal, que é o elo entre o fato e o resultado, ou seja, a conduta que ele praticou e o resultado danoso, prejuízo. Show de bola, joguei essa questão, matei esse do gabarito, fui para a próxima. Ano 2018, FCC, TRT da 2ª região agora de São Paulo. Suponha que determinado cidadão tenha sofrido ferimentos enquanto aguardava uma audiência em um prédio do Poder Judiciário.
ocasionados por um servidor que buscava conter o tumulto que se formou no local em razão de protesto de determinada categoria de funcionários públicos. O referido cidadão buscou a responsabilização civil do Estado pelos danos sofridos, de acordo com o que predica a teoria do risco administrativo. Ou seja, estava tendo uma manifestação, mas dentro do órgão uma pessoa foi machucada. Letra A. O cara que foi machucado possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, descabendo qualquer excludente de responsabilidade como força maior, culpa exclusiva ou de terceiro. Claro, pode ter excludente? Sim, pode ter excludente. Portanto, descabendo. Letra B. Apenas responde pelos danos causados em caráter comprovadamente doloso ou culposo. Não tem que comprovar nem dolo e nem culpa. Portanto, joguei fora. Canário, esse apenas aqui, joguei fora. Não responde pelos danos causados, salvo se comprovada a omissão do dever de fiscalizar a prestação do serviço público envolvido em suas condições de segurança. Vamos lá. Não responde pelos danos causados. Primeiro momento, canário, responde ou não responde? Responde. Salvo se comprovada a omissão do dever de fiscalizar a prestação do serviço público envolvido em suas condições de segurança. Pô, canário, deixa um pontinho, vamos para D. Possui responsabilidade subjetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, a quem compete comprovar o nexo de causalidade e a culpa, ou seja, possui responsabilidade subjetiva ou não, ela é objetiva. Pode ser responsabilizado independentemente de culpa ou dolo dos seus agentes, excluindo-se tal responsabilidade se comprovada a culpa de terceiro. Ou seja, canário, perfeito pode ser responsabilizado independentemente de culpa ou de dolo de seus agentes, excluindo-se tal responsabilidade, se for comprovado, culpa de terceiro. Essa aqui que você deixou um ponto, canário. Não responde pelos danos causados, salvo se comprovada a omissão do dever de fiscalizar a prestação de serviço? Não. É que ele tem omissão daquele dever, canário, ele vai passar. Ou seja, ele não precisa comprovar. Aquela situação o Estado tinha que guardar, salvo se ele conseguir provar uma excludente. Se ele não provar, não tem como. Portanto, gabarito desta questão, letra E. Próxima questão. Ou seja, galera, mais uma questão de 2018. Ou seja, disse mais ou menos a mesma coisa em duas provas consecutivas. 2018, agora feito pela FGV, MPE, disse assim pra gente, ó, técnico do MP. Edinaldo, servidor público estadual, durante o horário de expediente, deixou que um objeto caísse da janela da repartição pública em que trabalhava. Esse objeto caiu sobre a cabeça de Pedro e lhe causou danos. Ou seja, ele teve um objeto que caiu na cabeça de alguém. Show, e gerou um prejuízo. Esse cara estava trabalhando. Perfeito. Fez merda? Fez. O Estado responde? Sim. Dane-se se ele teve dolo ou culpa. O Estado tem que responder. Considerando as normas constitucionais que dispõem sobre o dever de reparar os danos causados, assinar a alternativa correta. Somente Heraldo pode ser responsabilizado, mas é necessária a demonstração de sua culpa? Não, independentemente de dolo ou culpa. Letra A. O Estado pode ser responsabilizado ainda que não demonstrada a culpa de Heraldo. Ou seja, o Estado pode ser responsabilizado ainda que não tenha sido demonstrada a culpa de Heraldo? Sim, deixa um pontinho. Vamos para C. Nem Heraldo nem o Estado podem ser responsabilizados, pois ocorreu um mero acidente. Claro que não. Gerou um prejuízo, tá, tem que ser responsabilizado. Somente Heraldo pode ser responsabilizado, mesmo que não tenha demonstrado a sua culpa. Ou seja, somente Heraldo não. O Estado é responsabilizado e o Estado cobra de Heraldo depois. Letra E. O Estado pode ser responsabilizado, mas é necessário provar a culpa de Heraldo? Não. Nem culpa nem dolo. Portanto, Heraldo pode ser responsabilizado ainda que não demonstrada a culpa de Heraldo. Portanto, gabarito letra B de bola. Caraca, canário. Cai da forma que tu falou exatamente. Por isso que eu tô sendo chato. Chato e repetitivo. Próxima questão. 2018, disse assim no CESP. EMAP. Prova de analista portuário. Desculpa, gente. Área jurídica. A respeito da responsabilidade civil das empresas públicas, julgue o próximo item. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das empresas públicas perante os usuários de serviços públicos é objetiva. Perfeito. Todavia, perante terceiros não usuários de sua responsabilidade é subjetiva, dando o caráter privado da entidade que atrai a aplicação da teoria geral civilista quanto à responsabilização.
Fala, canário, loucura, porque usuário ou não de serviço, isso aí já é desde 2012. Ou seja, e o SESP vem cobrar agora em 2018, filho, isso é velho. Ou seja, usuário ou não de serviço público, a responsabilidade, ela é o quê, canário? Ou seja, ela é objetiva. Portanto, ó, as empresas públicas perante usuários de serviços públicos é objetiva? Não. Canário, a responsabilidade, ela é objetiva e não subjetiva. Aí ele diz assim, ó, objetiva. Todavia, perante a terceiro, não usuários, a responsabilidade é subjetiva? Não. A única coisa que tem que ela entra para subjetiva é quando eu falando de alguém que está mexendo com atividade econômica. Quando eu tenho uma sociedade de economia mista, por exemplo, exercício de atividade, uma empresa pública exercício de atividade econômica, aí sim a responsabilidade é subjetiva. Perfeito? Portanto, errado porque é objetiva, usuário ou não do serviço. O que era, galera? No passado era assim, ó. Empresa de ônibus, por exemplo, um concessionário de serviço público, o cara estava dentro do coletivo, se machucou, responsabilidade objetiva. O cara se machucou fora do coletivo, responsabilidade subjetiva. É assim que funcionava. Hoje, isso já caiu por terra há muito tempo. Portanto, ela é objetiva dentro ou fora do coletivo. Perfeito? Próxima disse assim pra gente, ó. Ano 2018, CESP, EMAP disse pra gente na prova de analista portuário. A respeito da responsabilidade civil das empresas públicas, julgue o próximo item. Na hipótese de uma empresa pública, prestadora de serviços públicos, não dispor de recursos financeiros para arcar com a indenização decorrente de sua responsabilidade civil, o ente político, o instituidor dessa entidade, deverá responder de maneira subsidiária pela indenização. Sim, subsidiária é quando um quebra, o outro subsidia. Ou seja, o outro vai segurar. Essa é a ideia. Ou seja, ele colocou ali um cara embaixo. A empresa quebrou, o Estado vai segurar. Então, por isso que o Estado vai responder de forma subsidiária. Perfeito? Certinho, certinho, certinho. Lindo e emocionante. Caraca, canário, que lindo. Eu sei. Vamos que vamos. Mais um cadinho. Ano 2018. Fumarque disse na prova da Polícia Civil de Minas, prova de delegado de polícia. Um servidor público estadual, no exercício de seu cargo, conduzia um veículo oficial em velocidade superior à permitida na via e atropela o pedestre que vem a falecer no local. A partir da narrativa, é correto afirmar. Então eu tenho, cara, um servidor público que está no exercício do cargo, conduzia um veículo em velocidade superior à permitida. Eu já tenho um animal, tá comigo? Eu tenho um servidor fazendo merda. Perfeito. A sentença condenatória no âmbito penal somente gerará efeitos na esfera administrativa se imposta a pena privativa de liberdade? Não tem nada a ver. As esferas são independentes. A esfera penal e a esfera administrativa. Respondem separadamente. Ele pode responder nas três? Sim, claro que pode. Letra B. Eventual absolvição no âmbito penal por insuficiência de provas não autoriza a condenação do servidor nas esferas civil e administrativa. É errado. A ausência de prova significa, lembra? Eu não tenho prova para te condenar na esfera penal, mas não estou dizendo que você foi inocente na esfera administrativa. Ou seja, as absolvições que vinculam é absolvição por negativa de autoria ou inexistência de um fato. Perfeito? Portanto, joguei fora. Essa daqui, letra B. Fui para a letra C. O Estado responde subjetivamente na esfera civil pelos danos resultantes do evento. E aí, canário, o Estado responde subjetivamente? Não, ele paga o objeto lesionado, portanto ele responde objetivamente. Letra D. O servidor responderá pelo ato lesivo nas esferas civil, penal e administrativa? Sim, o servidor responde, ou seja, por ato lesivo nas esferas civil, penal e também na esfera administrativa. Portanto, gabarito letra D de dado. E você aí, ó, como preocupado, acertando questão até de delegado. Tá comigo daqui? Que lindo. Vamos tacar fogo, vamos morrer mais um cadinho. Diz assim, ó, ano 2018, FCC, DPE, prova de assistente técnico de defensoria, técnico administrativo, Tabatinga. A responsabilidade patrimonial do Estado é constitucionalmente consagrada. Para o seu nascimento, é pressuposto obrigatório a existência de. Ou seja, para que tenha essa responsabilidade, o que tem que existir? Letra A. Conduta ilícita do Estado ou de agente de sua demonstração ao menos de culpa. Não, gente, pode ser conduta lícita ou ilícita. Joguei A fora. Dano causado a terceiro, decorrente de conduta do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Beleza? Pode ser o Estado ou pode ser alguém que está naquela situação excepcionalmente. Como assim, cara? Alguém que lhe faça às vezes, alguém que está excepcionalmente. Lembra dos agentes de fato? O agente imputativo e o agente de fato necessário. Situação que o cara lhe faz às vezes, não é sempre. Perfeito. Letra D.
dano economicamente mensurável e ação regressiva em face do causador. Não, galera, não tem que mensurar dano nenhum. Joguei a C fora. Letra D. Conduta produtora de resultado ilícito, dolo e dano economicamente mensurável. Ou seja, não é conduta produtora de resultado ilícito. É lícito ou ilícito, tanto faz. Conduta lícita ou ilícita, perfeito. Do agente de pessoa jurídica de direito público e prestadora de serviço público. Não tem que ter a conduta disso, canário. Tem que ter o quê? Tem que ter nexo de causalidade. Portanto, joguei a C, a D e a E fora. Já tinha jogado a A fora porque conduta ilícita, sobrou qual a B? Dano causado a terceiros, decorrente de conduta do Estado ou de quem ele faça às vezes. Perfeito. É o cara que está utilizando da qualidade funcional, ou seja, o próprio Estado ou os agentes putativos. Beleza? Tanto de fato necessário, quanto o agente putativo que é o imaginário. Beleza? Lembra os dois. Maneiro. Vamos lá mais um cadinho. Ano 2018, o SESP disse assim pra gente, PGE, disse na prova de procurador do município. A respeito do entendimento da STJ sobre a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. A existência de causa excludente de ilicitude penal não impede a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes. Vamos lá. A existência de cláusula excludente de ilicitude penal não impede a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes? Certo. Meu Deus, por quê? Vamos lá. Ele quis dizer isso aqui, ó. Tício matou quem? Matou Mévio. Tício, estava assaltando Mévio. Caio viu aquela situação. Caio foi reagir contra Tício. Foi agir em legítima defesa. Perfeito até aqui? Só que no momento que Tício deflagrou contra Caio deflagrou contra Tício. No momento que deflagrou, estava passando quem? João. Seu João estava passando. Uma bala veio e acertou o João. Caio estava reagindo àquele ato, ou seja, estava cessando aquela agressão. No momento que Caio estava cessando aquela agressão, para o direito penal é uma causa de excludente. Ou seja, canário, de ilicitude. Um negócio chamado de legítima defesa. Perfeito? Canário, eu tenho vários. Isso, legítima defesa, título de comento legal. Perfeito, e por aí vai. Existe regulado direito, enfim. Onde eu quero chegar? Essa aqui é uma das causas excludentes, não estou dizendo que é só esta. Essa legítima defesa vai dizer o Código Penal que incorre em legítima defesa, quem usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual, iminente ou perigo seu ou de outro. Perfeito. Ele está agindo na legítima defesa. Só que, cara, naquele momento que Caio está cessando a agressão de Tício, qual é a ideia quando Caio cessa a agressão de Tício? E veio a prejudicar João. Penalmente, Caio vai ser penalizado? Não, porque é uma excludente de ilicitude, ou seja, aquele fato não é mais ilícito, por isso que ele exclui a ilicitude, só isso. Agora a pergunta é, João teve prejuízo? Sim. João III? Sim. Está prejudicado? Tá. O Estado ainda assim é responsável? Sim. Responsabilidade do Estado, independentemente de ser excludente aqui na esfera penal para o Caio, mas o João está prejudicado. Se o João está prejudicado, o Estado paga aquilo ali, o Estado indeniza. Portanto, a excludente de ilicitude não exclui a responsabilidade perfeitamente, ou seja, não exclui. Ainda assim, o Estado é responsável, sim. Maneiro, vamos que vamos. Ou seja, a existência de causa excludente de ilicitude penal não impede a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes. Perfeito. Vem que vem. Ano 2018, Banca Consulplan disse assim pra gente, prova da Câmara de Belo Horizonte, prova de procurador. Caraca, canário, muita questão, eu sei, vamos que vamos, que já a gente vai falar da teoria do risco integral, para bater mais esse tópico contigo aqui. Diz assim, durante uma rebelião ocorrida recentemente em um presídio de segurança máxima, houve assassinato de 6 presos por seus colegas de cela. A rebelião fora inflamada pela indignação dos detentos em relação às péssimas condições dentro da unidade carcerária, na qual havia a custódia de um número de presos superior à capacidade de estabelecimento. Considerando a responsabilidade civil do Estado
na situação hipotética. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.